estudantes da história do 7º ano do Colégio Militar de Curitiba, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de número 17. E nessa aula vamos falar sobre as principais características daquilo que chamamos de governos absolutistas. Por que os reis eram considerados tão poderosos assim? Eu tenho a força! A ponto de a população acreditar que o simples toque de suas mãos podia curar doenças. Na verdade, essa crença surge ainda durante o período medieval e muitos reis a utilizam para aumentar o seu poder em relação aos seus súditos. E o poder dos reis aumenta tanto que ele se torna absoluto, ou seja, os reis passam a deter o poder de vida e morte em relação a todos os cidadãos, e é o que chamamos de governos absolutistas. Como eu falei, nesta aula nós vamos discutir um pouquinho mais sobre as principais características dos governos absolutistas. E quais são as principais características deste regime político ou absolutista? A primeira dessas características é a de que o poder estava concentrado quase que integralmente nas mãos desses monarcas chamados absolutistas. A outra característica importantíssima para a gente entender essa estrutura de poder é a de que os monarcas absolutistas dispunham de um exército profissional. Inicialmente eram mercenários, mas se tornam exércitos profissionais, e de numerosos funcionários para organizar a sua burocracia. Terceira característica: todo monarca absolutista definia a sua própria política econômica, Não pode rir. Criando moedas, cunhavam moedas únicas para os seus reinos, além de impor as suas leis, regras de comportamento social para todos os seus súditos. A quarta dessas características é a de que eles não separavam as finanças pessoais das finanças do Estado. Ou seja, eles não separavam o público do privado. Com isso, os soberanos se serviam dos bens da nação independentemente de regulamentações. Na verdade, os soberanos acreditavam que as leis eram eles próprios, as leis eram a sua vontade. Uma quinta característica é a de que o mercantilismo e o colonialismo foram amplamente utilizadas como práticas por esses monarcas absolutistas para garantir aos seus reinos o acúmulo de riquezas. Tá rico! Mercantilismo e colonialismo marcaram fortemente a história das nações americanas, inclusive o Brasil. A sexta característica é a de que, no plano cultural, os governos absolutistas caracterizavam-se pela imposição de uma religião oficial e de uma língua comum, uma língua oficial para todo reino. Vamos lembrar que as primeiras gramáticas, primeiro na Espanha, depois na França, elas surgem neste período, ou seja, seria o controle da língua, a língua culta, a língua padrão que deveria ser utilizada em todo o reino. E temos o aquecimento global. A sétima característica foi a de que o absolutismo foi justificado, legitimado por teóricos que destacavam a necessidade de um poder forte, centralizado, para garantir a unidade do Estado e o equilíbrio da sociedade. Uma oitava característica: os governos absolutistas que se estabeleceram em diferentes regiões da Europa desenvolveram-se com características distintas
conforme ali as condições socioeconômicas, políticas e culturais locais, mas em geral procuraram seguir um modelo de tipo francês. E por falar em França, lá no Reino Francês, o absolutismo se consolidou sob a dinastia dos Bourbon, da Casa dos Bourbon, da família dos Bourbon, a partir do século XVI e atingiu o seu auge, o seu apogeu no século XVII, durante o governo de Luís XIV, que dirigiu pessoalmente a política interna, a política externa da nação na França, se apoiando nas concepções do teórico absolutista Jacques Bossuet, que defendia a origem divina dos reis. Já na Inglaterra, o regime absolutista inglês se efetivou com a dinastia dos Tudors a partir de fins do século XV, mais ou menos, e se consolida no século XVI com os governantes da dinastia dos Stuart. No século XVII, os conflitos entre os governantes e o parlamento contribuíram para a eclosão de uma guerra civil sanguinolenta que resultou no estabelecimento de uma república puritana governada por Oliver Cromwell e depois numa monarquia parlamentarista. Ou seja, a partir dessa monarquia parlamentarista, o rei passou a se submeter as suas vontades à vontade do parlamento. Esse movimento vocês vão ver mais profundamente, com mais detalhes, no ano que vem, no 8º ano. É muito importante vocês entenderem que os chamados teóricos do absolutismo deixaram importantes contribuições para os estudos sobre o nascimento do Estado, sobre as atribuições dos governos e os poderes dos governantes. Maquiavel, por exemplo, escreveu um verdadeiro tratado de como se governar, de como o governante deveria se portar perante os seus súditos. Maquiavel é apenas um exemplo. Os outros tantos escreveram também sobre práticas do governo que deveriam ser implementadas. Então, a sociedade do antigo regime, que é como a gente pode chamar também os governantes absolutistas, a sociedade do antigo regime, com suas heranças medievais de privilégios, tributações, mostrava os extremos da sociedade europeia da Idade Moderna, com uma elite composta pela nobreza e a burguesia emergente, apoiada pela monarquia absolutista, externando riqueza, externando luxos. Sentação fora do normal. Já pro cantinho da leitura! Em contraposição à maioria da população que vivia de forma miserável, com fome ou pelo menos com imensas dificuldades. Olha o quanto de dinheiro eu tenho. Ó, tirando aqui, olha isso, eu tenho 2, 5, acabou. Um outro elemento que a gente também tem que frisar é que as primeiras monarquias absolutistas, os primeiros estados nacionais centralizados nas mãos desses monarcas absolutos, foram Portugal e Espanha, por um motivo em comum a esses dois países, que foi a expulsão dos mouros, ou seja, os muçulmanos ali da Península Ibérica. Mas também a França e a Inglaterra, logo em seguida, com a ajuda de um fator em comum também, que foi a Guerra dos 100 Anos. Os reis absolutistas se viram apoiados por algumas bases sociais, econômicas e teóricas. Para a burguesia, era muito interessante a centralização do poder nas mãos dos reis, porque era necessária a criação de uma moeda única a fim de facilitar as trocas comerciais, assim como também era necessária a segurança para a realização das trocas comerciais, e essa segurança era garantida por um exército profissional centralizado nas mãos dos reis. Um outro fator primordial que ajudou a burguesia a apoiar os reis
foi que os burgueses passaram a ter que pagar menos impostos, porque esses impostos eram direcionados a apenas o rei e não aquele punhado de senhores feudais. Já a nobreza também passou a apoiar as medidas centralizadoras dos reis, porque os reis passaram a garantir a segurança desses senhores feudais contra revoltas populares, porque as armas de fogo começaram a ser utilizadas na Europa no século XIII e começou a ficar muito caro para os senhores feudais manterem os seus exércitos. E centralizadas essas forças militares nas mãos dos reis, ele teria condições de garantir a segurança para esses senhores feudais. Por isso que os senhores feudais acabam aceitando dividir o seu poder com os reis. Então, dessa maneira, a segurança desses jovens estados nacionais passou a ser concentrado na força militar garantida pelo rei e coordenada, comandada por esses reis. Nas próximas aulas, nós vamos ver os processos históricos que envolveram e que levaram cada um desses primeiros estados nacionais, Portugal, Espanha, França e Inglaterra, a consolidarem os seus poderes nas mãos dos seus respectivos monarcas, que tornam-se, com o passar do tempo, monarcas absolutistas. Vamos ver também que esses regimes absolutistas se legitimam fortemente por teorias filosóficas, como eu falei aqui, teorias políticas que os ajudaram a se consolidar no poder com ainda mais força e certeza. As alianças entre os reis e a burguesia, e depois os nobres senhores feudais e finalmente a Igreja Católica, vão gerar bons frutos. Que frutos foram esses? Você vai para o próximo vídeo, na videoaula número 18, que lá eu vou te contar. Grande abraço!